Olá! E aí, vamos lá para mais uma chave? Então, a chave de hoje é a chave de autoridade. Será que nós exercemos realmente a nossa autoridade? Ontem a gente falou de autoconfiança, né? E hoje a gente vai falar de autoridade. E uma fica bem ligada à outra. Então, se você quer saber um pouquinho mais, fica aqui com a gente, aprende. Já aproveita e dá um curtir aí ou não curtir. Faz alguma coisa. O importante é interagir. E bora lá então, né? A autoridade é o direito ou o poder de mandar, de ordenar, de decidir, de se fazer obedecer, né? E muita gente quer pegar essa autoridade e falar, pois sou eu que mando. Não tem autoridade nenhuma. Não tem autoridade verdadeira, né? Que é autoridade de fato. Ela tem a autoridade que foi imposta a ela, se ela precisa dizer isso. Então, muitas vezes, né, os pais acabam não tendo autoridade de fato, né? Por quê? Hoje está uma geração que nada se pode fazer, né? As crianças podem tudo e tal. Então, se você não aprender a ter autoridade, você perde as rédeas. E eu estou falando aqui de autoridade, gente, de controle da situação, tá? Eu não estou falando de você colocar bloqueios, de você colocar medo nos filhos, tá? Eu estou falando de autoridade, de governar a sua casa, de conduzir os seus filhos, tá? De chegar ali e falar, olha, é assim que funciona, assim, 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 porque a mamãe está dizendo que é assim, 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 e ok, eu sou autoridade, eu estou falando e é para cumprir. Enquanto estiver na minha casa, já é do meu jeito. Quando você tiver a sua casa, você faz do jeito que você quiser, tá? Muitas vezes nós pais, né, queremos até ceder em algumas coisas, mas nós precisamos deixar essa autoridade clara, tá? Mas só os pais vão conseguir saber. Mas vamos falar aqui do mundo empresarial, né? Quando a gente vem empreender. Como é que tem autoridade no digital? Para eu ter autoridade, eu preciso estar no caminho, né? Porque, primeiro, eu sou ali generalista, eu falo no geral, né? O que eu estou vivendo, o que eu estou aprendendo. Conforme eu vou ficando ali mais um tempo, eu me torno um especialista naquele assunto. E quando eu começo a colocar aquilo ali mesmo em constância, porque aí, ó, o generalista, ele tem a teoria, ele não vive aquilo ali, né? O especialista, não, o especialista já vive aquilo ali, né? Já coloca ali em prática. E a autoridade é o que tem constância naquilo ali. Ele se mantém no que ele diz, ele se mantém no rumo que ele quer. Ele é bem decidido, então ele já começa a exercer a autoridade. A autoridade ela pode ser delegada em alguns casos, né? Então, se eu me conecto com alguém que tem autoridade, até um certo ponto, eu pego um pouco da autoridade da pessoa e coloco ali em prática, mas isso vai ser posto em xeque. Então, eu preciso saber o que eu estou falando, o que eu estou vivendo, para que eu tenha, de fato, autoridade naquilo ali. Porque na hora que vierem testar, se eu entendo realmente do assunto, vão ver, não, ela sabe realmente do que ela está falando. Mas como que a gente consegue isso? Com prática e constância. Não tem outra maneira, tá? Conteúdo, você pegar só conteúdo, 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 não vai te gerar autoridade. A autoridade vem da experiência, vem da vivência. Então, quando você vem para o digital e você começa a prometer as coisas, você mais do que nunca é obrigado a cumprir. Por quê? Para manter a sua autoridade. Então, qual é a dica? Não prometa, tá? Então, se você fala que você vai entregar X, entregue 2x, tá? Por quê? Porque ali você passa para a pessoa que com você ela vai ter
algo a mais, ela vai saber, né, mais ali. Então, o conhecimento por si só, gente, saber demais sobre algo não te torna uma autoridade. A autoridade é experiência. Então, quais as experiências você tem construído? Né? O que que você tem falado? Quais histórias você tem contado? Qual o seu storytelling, mas que você traz para o seu contexto de verdade e que você não fica só contando histórias? Né? Que você está ali gerando autoridade, está buscando novas experiências para ter autoridade em novos assuntos, né? Porque nós temos que buscar autoridade física, autoridade almática, autoridade espiritual, né? Que a autoridade espiritual é a maior de todas as autoridades, né? E como é que eu consigo isso? Vivendo ali na constância. Se eu não tiver constância, né? Eu não consigo ter autoridade. E autoridade, gente, você não pode deixar ela ser abalada. E a autoridade, você só consegue viver ela no momento. E ela precisa ser construída o tempo inteiro. Então, não adianta, eu já tive autoridade há 10 anos atrás e vou usar isso aqui agora. Não. Ela precisa ser renovada sempre. Por quê? Porque quando te colocarem à prova, você tem autoridade para falar sobre aquilo ali. Você sabe do que você está falando, você sabe do que você está vivendo. Entende? Então, se você não tem autoridade, você não tem governo sobre aquilo ali. Então, você não pode falar sobre aquilo. Não é que você não pode falar, falar você pode, mas sempre buscando ter a experiência para gerar autoridade. Tá? Mas ninguém começa, principalmente nesse meio digital, com autoridade. A gente começa ali do modo generalista, né? E eu preciso ir construindo. É a visão progressiva sendo usada aí. Eu começo ali no geral, conforme o meu público vai ficando filtrado ali, quando a gente fala de Instagram, YouTube, então eu vou direcionando para aquele público que se sentiu atraído por mim, que quer me ouvir falar, que quer ouvir a minha voz. Então eu pego ali e vou com eles direcionando, né? E aí eu vou me tornando especialista naquilo, porque agora eu estou totalmente direcionado, eu estou colocando em prática os meus conhecimentos. E aí, conforme eu vou adequando aquele ambiente onde eu vou tendo autoridade. Por quê? Porque eu estou mantendo a constância, eu estou vivendo novas experiências com aquilo ali que eu defini para minha vida. E empreender é isso, gente. Você vai começar no geral. Por quê? Não é você que encontra o seu público, é o seu público que te encontra, mas você precisa atrair esse público, entende? Então, ali no início, você começa geral. E você vai tornando-se especialista naquilo ali que você está falando. Hoje, muitas coisas né, que vai falar aí de papelaria, eu consigo falar com uma especialidade melhor, entende? Mas eu ainda não construí autoridade. Por quê? Porque está faltando aí um pouco de constância naquilo ali. Mas especialista eu já sou, entende? Por quê? Porque eu já sei mais do que o geral, do que o básico. E assim é a construção em tudo que a gente se dispõe a fazer novo. Então, pare e pense no que você quer construir autoridade, né? O que você quer viver? O que você quer trazer para a sua vida de verdade, né? Sobre o que você quer construir a sua base. E, gente, a autoridade, ela não precisa ser tomada, ela não tem como ser tomada. Ela é adquirida, tá? Você precisa construir as experiências, porque senão não tem autoridade. Mas é importante a gente estar conectado com as pessoas que são autoridades. A importância da gente ter os nossos mentores,
Entende? Porque a gente está direcionado naquele caminho e eles estão um passo à frente. Então, por eles ali, a gente vai gerando uma autoridade. Mas é aquilo, eu preciso estar vivendo para que eu tenha constância. E quando essa autoridade for checada, eu consiga viver e falar sobre aquilo ali. Tá? Então, o que que é de fato autoridade? É presença de comando. É você comandar qualquer lugar que você chega. Se você conseguir comandar, você tem que ter ousadia ali, né? Contando suas experiências e tudo, você consegue ter autoridade no que você está falando, tá? Mas quando te colocarem uma prova, saiba realmente o que você está vivendo, né? Ou seja, tenha constância no que você traz para a sua vida. Mas aí, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender, aplicar e transbordar, né? Porque isso vai me gerar as experiências e vai me ajudar a ser autoridade naquilo ali que eu tô falando. Porque se eu não aprendi, eu não sei falar nem no geral, tá? Se eu não apliquei, eu não me torno especialista. E se eu não começar a transbordar aquilo ali, eu não me torno autoridade. Então, muitas vezes, a gente vai para o digital e quer ser autoridade em algo, a gente quer ser ali reconhecida, mas a gente não sabe esse caminho para gerar autoridade, né? Por quê? Quer chegar e eu já sei muito, mas não é o que você sabe, é a experiência que você carrega. Então, se você não tem experiência suficiente para ter autoridade, se conecte com pessoas. A importância lá da chave que a gente estudou, network, né? É super necessário a gente estar em ambientes com pessoas que têm autoridade, né? Para que a gente adquira isso. E quanto maior a autoridade, maior a prosperidade. Por quê? Porque quanto mais conhecimento eu estou colocando em constância, mais vai aumentando a minha prosperidade que eu vou tendo, né, ali. E o que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Por quê? O que te trouxe até aqui te deu autoridade para estar aqui. Agora, daqui para frente, você precisa aprender a jogar outro jogo, né? Então, a gente precisa sempre ser conquistadora, né? Sempre estar em busca para ir exercendo aí com a constância cada vez mais autoridade. E aí? É isso, um pouquinho sobre autoridade. Quem quer falar aí agora um pouquinho comigo? Hoje ninguém vai falar comigo. Eu vou. Oi, tá ouvindo? Deixa Sim, eu abrir a câmera. Ah, viu? Autoridade. Vira pra bagunça no Autoridade, é igual você falou, né? A gente cria com o tempo, né? É o tempo. E aí tem essa também, né? De a gente saber qual que é o tipo de autoridade que a gente tá passando. sim, Igual você falou, se você prometeu, você vai lá e cumpre, porque senão você vai começar a queimar seu filme. E muitas vezes na rede social a gente não desenvolver tanto o conteúdo ou crescer assim com mais facilidade porque a gente tem medo. Será que eu estou criando ali na rede social? O que eu estou passando para aquele seguidor? O que as pessoas estão comentando sobre mim? E por a gente achar que a gente não tem autoridade no assunto, a gente acaba se travando, se bloqueando. E aí, quando a gente vai fazer algumas coisas, perto de outras pessoas que não têm conhecimento, a gente vê que a gente tem algum tipo de autoridade, só que não é visível, tá dentro da gente, a gente não colocou para fora. sim. E aí, com a questão da rede social, tem isso, né? A gente tem que identificar qual que é a autoridade que a gente está passando. Porque tem a autoridade boa e tem a autoridade ruim, imagino eu, né? Então, Sim. a gente tem que identificar o que eu estou passando ali. Porque às vezes eu estou passando uma autoridade ali de charlatana, que eu fico só prometendo as coisas e não cumpro. Ou às vezes você vende um curso com uma promessa, chega lá dentro do seu curso e não funciona, então sua autoridade só vai estar indo. A autoridade positiva você não vai ter. E é isso na contribuição de hoje. Eu tô no spa. Tô fazendo as unhas. E é isso. E a autoridade, ela tá ligada também, né, gente? É o respeito que a gente tem por nós e que os outros têm por nós. Por quê?
Se eu não me respeito, se eu não me coloco como Preocupa não, tá de autoridade, boa. se eu não exerço o governo, co- como que os outros vão enxergar a minha autoridade? Então, o respeito ele tem que começar por mim, né? Essa autoridade tem que começar por mim. Diga, Marinette. E tem uma coisa, a gente tem que, muitas das vezes a gente fica tentando e cavando autoridade só no digital. Você tem que ter autoridade digital e autoridade de presença, né? Como é que é? Mundo físico também. Esqueci até como é que é o dizer que fala. Tem até um áudio lá no, tem até um vídeo do filho do Mário Cortella que ele fala sobre isso. Porque o Mário Cortella, ele sempre foi autoridade. Todo mundo que fala de Mário Cortella, e o dia que a gente foi no evento dele, deu 4 horas da tarde, fez uma fila para ver ele. O evento dele era 7, a gente ficou 2 horas em pé para entrar. Então, ele não teve essa autoridade na questão do digital. Ele veio com uma autoridade do mundo físico. Sim. E aí é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que criar essa autoridade no digital, mas no físico também. Porque não, você não, é só a fulana lá da internet, a fulaninha lá do Instagram, não. Você tem que se posicionar, não. É a Bel, é a coach, é a Bel, é a dona da K2, entendeu? Não é só a fulana lá da internet. Então, a gente tem que buscar sempre ter autoridade no digital, mas tem autoridade de presença. E como é que você cria essa autoridade? Porque tem muita gente que não lê o digital. Isso é até uma coisa que os lançadores fazem, que quando eles vão fazer uma autoridade para um expert, eles colocam o quê? Se a pessoa tem alguma coisa para escrever ali, você escreve ali, você faz e-book, eles pagam para a imprensa, para esses jornais aí, essas coisas, fazer uma publicação sobre a pessoa, porque isso gera autoridade. A hora que a pessoa, mesmo que ela não seja do digital, a hora que ela vê algum tráfego pago, foi aquele ali que eu li no digital, nossa, ela é isso, ela é aquilo, entendeu? Então, tem várias formas de você criar autoridade digital e autoridade presencial. É muito caro hoje, né? Mas uma outra forma de você criar autoridade em relação, principalmente se você tem alguma formação acadêmica, é a questão da televisão. As pessoas foi muito para o digital, mas a televisão, muitas das vezes, tem muita gente ainda que assiste televisão. E você aparecer em todos os meios, você cria ali a sua autoridade, dependendo do que você vai exercer, do que você vai fazer. Para você ser um palestrante, você tem que ter autoridade. Que quem vai te ver na palestra, muitas das vezes, são pessoas que, às vezes, não estão no digital. É a pessoa que, às vezes, quer alguma coisa ali que nunca te viu no Até o digital. tipo de roupa que você veste passa Então, muito. você tem que criar essa autoridade. É ter presença de comando sempre, né? Governar sobre tudo sempre. É isso. Excelente. E aí, Delei, vai falar um pouquinho com a gente hoje? Corta o nariz. Esse negócio de autoridade é uma coisa muito séria, né? E às vezes a gente vê, a gente vê muito, às vezes a pessoa fica só preocupada com a autoridade que ela tem na internet e esquece, às vezes, a autoridade que ela tem na rua, Sim. né? Isso aí que, igual a Marinette falou, é verdade mesmo. As pessoas, elas não se preocupam muito. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela vai ali, tá ali na internet o tempo todo falando que é isso, que é aquilo. Ela encontra com uma pessoa na rua e maltrata, né? Isso já aconteceu muito a gente vê com grandes influenciadores, que eles são um tipo de pessoa no digital. Quando eles chegam na rua, eles são outras pessoas. Aí a desculpa que ele dá, eu estava mal nesse dia, né? Vamos dizer assim. Mas às vezes você pode estar mal, mas aquilo ali é o reflexo daquilo que você, né? Do que você realmente é. Porque se você é mal-humorado, se você é mal-educado, você vai ser mal-educado em qualquer lugar, Sim. né? Você vai ser mal educado, porque é meu dia de hoje eu posso. Então, às vezes você tem que olhar para si, né, e ver o que você está se expondo para a pessoa. Às vezes a pessoa não é daquele jeito, mas será que, né? Aí quando fala, né, que a primeira impressão é que fica, né? Vamos dizer assim, essa questão da autoridade, a pessoa ela tem que tomar muito cuidado dependendo, porque quando a gente passa uma autoridade na internet, às vezes a pessoa, principalmente quando você é uma pessoa que motiva, uma pessoa que incentiva, uma pessoa que aconselha,
Se você, às vezes, está na rua, aquele seu dia que está ruim, você maltratar uma pessoa, tudo aquilo vai por água abaixo, porque às vezes as pessoas, é o sonho dela. Então, a autoridade que você coloca, você tem que tomar muito cuidado naquilo que você faz. Você tem que olhar primeiro para si, para dentro de si. E eu vejo que muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou referência em X, Y, Y, mas o principal ela não quer ser educado, né? Entender a dor do outro, né? Prestar Igual atenção nas experiências que a gente passa, né? Porque exatamente, a gente porque está hoje cansado de ver histórias aí de Instagrams que bombam, de lojas que são referências, e aí na hora que você chega, a experiência é ruim. Então você vai perdendo a É sua ruim, é autoridade, né? Isso verdade. que eu falei. E a autoridade, Não faça, não prometa, cumpra o que você está colocando ali sempre, né? Não, mas não fica e o prometendo que a que gente vai vê fazer. muito, essa questão de autoridade, as pessoas, infelizmente, algumas pessoas, né, pessoas leigas que não entendem de internet, elas acham que a pessoa ter seguidores, ela tem autoridade naquilo. E muitas vezes não. O que acontece é que as pessoas ficam iludidas, vão lá e compram seguidores que não são realmente existentes e ficam ali se pondo, achando que tem autoridade naquilo e só porque tem, às vezes, coloca 100 mil seguidores. Mas se você pegar um dinheiro e comprar seguidores, você coloca 100 mil até 1 milhão de seguidores, se você quiser, né? Mas aí a pessoa fala merda na internet, não fala nada, a pessoa não cresce com realmente ensinando, porque eu acho que quando você se fala em autoridade, você tem que transformar a vida de alguém, né? Eu consigo ter um conteúdo que eu vou transformar. Então, a gente vê muitas pessoas falam, né? Muitas pessoas na internet que eles com 1.000 seguidores, com 2.000 seguidores, eles fizeram R$ 1 milhão. Mas porque eles tinham autoridade, eram uma pessoa segura daquilo que está falando, coisa confiante. E tem pessoas que às vezes têm 1 milhão de seguidores e não conseguem monetizar na internet, porque simplesmente, às vezes, ela, né, às vezes ela comprou aqueles seguidores, às vezes ela simplesmente, vou colocar aqui para as pessoas, não, fulano, 100 mil seguidores, Beltrano, e às vezes não tem tanta autoridade assim, vamos dizer. E isso E é muito muitas sério. vezes, e eu acho, né, que a autoridade está muito ligada à autoconfiança. É você pregar aquilo e E sustentar. É igual quando a gente faz a consultoria de imagem e estilo, e aí a consultora vai lá e te molda, né, do jeito que tem muitas consultoras, não são todas, e quer te moldar, colocar dentro daquele molde. E não é assim que funciona. Como que eu vou usar uma roupa que eu não sustento? Eu vou ficar desconfortável, não vou ficar legal. E aí eu acho que a autoridade vem com isso. Eu falo uma coisa aqui na internet e na vida pessoal eu sou outra pessoa, eu não sustento isso aqui. Uhum. Eu acho que é a mesma coisa. E a Adele falou uma coisa muito real. Tem muitas pessoas aí que na internet é uma coisa e chega na vida real é outra pessoa completamente diferente. totalmente E diferente. aí eu acho que, eu acho não, né? A autoridade ela vem desde dentro de casa. Como que você é autoridade? Se você é pai, o que você representa ali? Se você é tio, qual que é o tipo de significado de representação que você passa para o seu sobrinho? Você é algum tipo de autoridade, autoridade, que tem muita gente que confunde autoridade com autoritário. Você é autoritário, né? Autoridade é você ser algum tipo de referência ali para aquela pessoa, você ter algum tipo de conhecimento que ela tiver, que na hora que ela tiver dúvida, não, peraí, a PT entende disso, a Bel entende disso, eu vou procurar ela para saber. Então, isso aí que a Adele Uhum. falou é muito importante, porque às vezes a gente foca tanto no digital por a gente estar dentro dele, que a gente esquece da vida real. E aí a pessoa que te vê no digital, aquela pessoa alegre, sorrindo, simpática, te vê na vida real, você é uma pessoa arrogante, nananã, igual tem muitos artistas aí, né, na vida aí, que é dessa forma e aí, igual a Bel falou de lojas também, que você vê no Instagram, é lindo, maravilhoso. A vendedora é simpática, quando você chega lá, tá com aquela cara que só Jesus na causa. E A é isso, coerência, né? É, E essa questão é muito séria, gente, porque a gente acha que não, mas a gente, né, quando a gente vem, se dispõe a criar autoridade dentro da internet, a gente está aqui para poder transformar pessoas, para transformar vidas. Porque, vamos falar a verdade, o digital, ele só potencializa naquilo que você é boa, naquilo que você é Uhum. bom. Então, não adianta você achar que o seu. Você pode ver que isso, igual, por exemplo, se você é uma pessoa que não tem, né, que é legal, que é isso, que é aquilo, que outro, ela no digital, se ela consegue passar uma mensagem, no digital ela vai só potencializar naquilo que você faz. Você vê muitas pessoas por aí que hoje, né, que crescem na internet e tudo,
Então, assim, isso é uma coisa que nós temos que ficar muito atentos àquilo que você está passando, qual que é a imagem, qual que é a autoridade, né? Você Sim. tomar cuidado, que hoje em dia essas formações de grupos, né, de opiniões, né, porque a autoridade acaba sendo influenciadores, né? Quando você é autoridade, você influencia. Então, dependendo do que você toma cuidado, do que você está influenciando, é muito sério, porque é uma geração que você pode transformar, que você pode mudar. Então, isso é muito sério, e assim, eu vejo isso, né? Assim, por causa da minha idade, assim, eu vejo a quantidade de pessoas que às vezes não estão tão importantes, acham assim, ai, que saco, mexer com internet, isso é um saco, ah, não. Mas não sabendo ela que a vida dela pode ser transformada. E eu vejo, assim, quantas pessoas que querem falar de Deus, quantas pessoas querem levar um amor, mas pegar o celular e gastar tempo de chegar ali e falar, né, com pessoas que estão realmente, ela tem autoridade naquilo. Eu conheço, né, assim, do meio cristão, muitas pessoas falam assim, ah, não quero mexer com esse Fernando, isso é um saco. Só que não, você tem autoridade, a sua autoridade, quando você tem autoridade, você tem uma obrigação em transbordar na vida da outra pessoa, porque isso, por mais que não, você é responsável daquilo que se você fala de Deus, o que você ensina, o que você prega, o que você fala, você é responsável. Então, assim, você tem o seu mérito, que foi você que tem muita coisa que foi você que teve a constância, mas você teve um dom, você teve uma pessoa que te deu aquilo ali para você potencializar. Então, quando a gente se dispõe, né, a criar essa autoridade, a gente tem que tomar cuidado e realmente botar para funcionar mesmo, porque é um cuidado que você tem, não simplesmente mais uma pessoa. Daí é muito legal. E criar essa autoridade não é fácil, né? Você pode ver também que a Verdade. autoridade é assim. Você coloca ela lá em cima do que você faz, com uma palavra você destrói tudo aquilo que você construiu. E uma coisa também que nós temos que prestar atenção, ficar atentos, é no que a gente acredita naquela pessoa que é autoridade para nós. Às vezes a gente é tão assíduo, eu falo da situação que aconteceu aí nos últimos tempos do Nubank, que eu escutei uma pessoa que era autoridade para mim, e eu fiquei assim, nossa, Desesperado. aí, tipo assim, a pessoa detonou, assim, Nubank, se você tem conta, você fecha, você tira seu dinheiro, não, que eu falei assim, nossa, e agora? E aí eu fui lá nas loucuras, olhar o que estava acontecendo, e, tipo assim, não fiz nenhuma loucura, mas quantas pessoas que não foi lá e fez algum tipo de loucura por ter aquela pessoa como autoridade? Então, aí, Uhum. quando a gente tem esse conhecimento, e essa virada de chave, a gente entende que também a gente tem que procurar mais, que nem tudo que aquela autoridade pode estar falando ali naquele momento é real. A gente deve ficar E atento aí também a isso. também, né, o custo que é isso para aquela pessoa, né? Porque agora ele perdeu a autoridade que ele tinha. Uma palavra acabou com a vida dele. Tipo assim, Hein? O não foi só. desespero que ele teve, ele gerou no mundo. E o que é, gente? A crises, né? As crises. O Brasil vive em crise, né? Nada mais é do que pessoas de autoridade começam a falar que tem uma crise. Acabou, tem uma crise. E aí, por isso que a gente tem que medir muito o que a gente fala na rede social por causa dessa autoridade aí, porque dependendo do nível da gente de influência e de autoridade, a gente pode acabar com vidas, Sim, exemplo, sim. sabe? Destruir pessoas. Uma coisa que aconteceu com você lá na sua vida pessoal, você vai lá e abre a boca na internet, aquilo ali vai atingir pessoas que não têm a sabedoria que você tem. Sim. E talvez pode acontecer tragédia, igual você falou, os grandes influentes, né, as grandes autoridades que causam as crises, porque uma coisinha que eles falam, todo mundo acredita. Eles têm autoridade sobre aquilo ali. Sim, aí fica lá igual louco, né? Ah, como é que eu vou fazer? Que não sei o quê. Não, gente, calma, pé no chão, né? E Devagar. você tira de ensinamento isso aí da pandemia, né, gente? A pandemia virou aqueles cacete porque a Globo era uma autoridade na cabeça de muitas Sim, pessoas, e eles frisaram só que eles queriam que as pessoas vissem. Então, o mundo, o Brasil entrou em pânico por causa da Rede Globo. Eles frisaram o que eles queriam, eram autoridades dentro da casa de milhões de brasileiros. Todo mundo assiste Globo, menos os filhotes de Fábio Marçal. e teve gente Mesmo assim, tem que assistir. que foi, e não só quem segue o Pablo, né? Mas muita gente não assiste televisão mais, porque muita gente já Mas aprende. a maioria da população, que é a população carente, assiste. E E foi muita os que mais gente surtaram. morreu mais pelo pânico.
Pelo pânico. não tanto Pelo da pânico. A doença. pandemia em si mesmo, o vírus não matou quase ninguém. O que matou foi o pânico, foi o desespero da pessoa que ficou. Às vezes a pessoa nem pegou a doença, ela já morreu. Desesperada, porque se pegasse, Então, é assim, é real. Esse claro negócio de que autoridade é tiveram coisa muitas séria. perdas, a gente não entra nesse quesito, né? Teve muita gente que sofreu grandes perdas, aí teve famílias que morreram várias pessoas, né? Mas o pânico foi instalado por quem era a autoridade. Quem é a autoridade? A gente tem que Eu vejo tomar também que as cuidado. pessoas aproveitam também da autoridade e colocam a opinião, o que que ela acha. Sim, E isso que é né, a questão de você ser autoridade também. Igual, por isso, eu acredito no X, eu quero que todo mundo acredite no X. Eu não consigo andar do lado de quem acredita no Y, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa vai lá e cria o jeito dela e quer descer para o goela abaixo das pessoas. E a gente tem que tomar cuidado, igual a Tetê falou, olhar muito bem as pessoas que a gente está olhando, porque ela tem autoridade, né, sobre isso. sim. Então, assim, né, quantas pessoas que nós já vemos aí, né, que contaram da vida dela, que mudou isso, mudou aquilo, daqui a pouco ela simplesmente fraquejou, caiu, foi lá e fez tudo ao contrário, né? Aí vem o escândalo, né? Porque ainda tem isso também, que às vezes um pouco, biblicamente falando, né? Ai daqueles que trazem escândalo, né? Fazer o outro pecar, que isso aí tem outra coisa também, de autoridade. Quando você induz a outra pessoa a fazer coisa errada, né? Vamos dizer assim, você é culpado, você está escandalizando a vida da pessoa. E isso é tão sério, então quando você se dispõe a ser autoridade naquilo, você tem que tomar cuidado, porque dependendo do que você está implantando ali como autoridade, você está fazendo a pessoa errar. Você está fazendo a pessoa, entendeu? Você está escandalizando a pessoa. Então, dependendo do que a gente fala, o que a gente prega, o que a gente ensina, se você fizer outra pessoa se escandalizar contra isso, é errado também. Então, assim, a autoridade é uma coisa, né, que a gente desenvolve. Por isso que às vezes a gente fica com medo de fazer, não, eu não tenho autoridade sobre, né, desse assunto para falar sobre isso. Mas quando a gente é uma pessoa sensata e a gente tem princípios, a gente consegue, entendeu? Ter uma autoridade naquilo que a gente, né, que nós aprendemos e nós nos dispusemos a ensinar para o outro. Sim. E aí, Ana e Kátia? Tchau, Deia. Boa noite. Vamos falar alguma coisa hoje pra gente? A Kátia não. A Ana vai querer falar um pouquinho, Ana? A Ana tá lá na limpeza hoje. Ó, até terminei de fazer unha. Ó, tá Ó, gravando. então eu acho que elas não vão falar, vou encerrar aqui. Então, essa foi a chave sobre autoridade. Deixa aí pra gente a sua opinião também. Conta pra gente o que tá achando do vídeo. Curte, comenta, compartilha. Ou clica em não curtiu também, tá tudo bem. Mas faz alguma coisa, né? E ajuda a gente aí a passar a mensagem para mais pessoas. Se você quiser entrar lá no grupo, é um grupo para estudos, tá? Seja muito bem-vinda. É só entrar lá com a gente. O link vai ficar aqui abaixo da descrição, tá? E vai ser um prazer te receber aqui com a gente. É isso. Até amanhã com mais uma chave, hein?